Fala, meus crias, começando aqui mais um episódio do nosso podcast. A gente ficou algum tempo sem postar, mas agora a gente está voltando. Dessa vez não é com a Karine nem com o Natan, eu tô aqui fazendo o host dessa vez. Tô ao lado do meu amigo Fernando. Muito prazer, meu amigo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do podcast. Mas antes da gente começar esse papo aqui, eu preciso lembrar dos nossos patrocinadores. Um até em comum com o Fernando, que é a Seda College, né? A maior escola de inglês da Irlanda. Aqui com a BJJ Cria você tem um desconto de 30% para se inscrever em qualquer um dos cursos dele. Eles têm os cursos do iniciante até o avançado, cursos específicos para o jiu-jitsu, né? Então, se você precisa de inglês, é claro que você precisa, né? Hoje em dia, no mundo de hoje, você precisa de ter o inglês, saber falar inglês é fundamental para a sua carreira. Então, se inscreva, se matricule na Seda College. Também a Thinkers, a maior agência de publicidade aqui do Brasil. A Kings Kimonos, que patrocinam alguns dos maiores atletas do esporte, Tainan Dalprá, Mica Galvão, todos eles vestem a Kings Kimonos. A Bold Snacks, também é uma apoiadora nossa. E a Centauro Esporte, beleza? Cara, quero começar já esse podcast, que era um podcast que a gente atrasou bastante, infelizmente, né, cara? Era para ter acontecido alguns meses atrás, mas não rolou. Antes da gente começar a falar do tatame, chess fight, né, do evento, assim, eu quero que você se apresente, Fernando. Quero que as pessoas te conheçam um pouquinho, como é que você iniciou no jiu-jitsu. Conta um pouquinho da tua história pra gente, cara. Boa, excelente. Primeiro, prazer enorme estar contigo aqui. E para mim é um sonho, tá? Para mim tenho vivido algumas coisas muito legais, uma realização muito legal, tá aqui poder falar daquilo que entrou na minha vida para mudar a minha vida. Então, eu vou começar do final. Primeiro, eu sinto que eu fui muito curado pelo jiu-jitsu. Eu passava por um momento de depressão muito grande e quando o jiu-jitsu entrou na minha vida, há 3 anos, não faz nem tanto tempo assim, né? Chega só mais um pouquinho para perto do microfone aqui. Isso, pode puxar. Boa. Quando o jiu-jitsu entrou na minha vida, há 3 anos, eu tomava remédio controlado, eu fazia tratamento psiquiátrico, passava em psicólogo, né, fazia terapia. E o jiu-jitsu, ele transformou muito a minha vida, né? Então, eu sou o Fernando, eu sou professor, não de jiu-jitsu, mas de português e inglês. Sou pastor também. E hoje eu atuo aí como um dos organizadores do Tatame Church Fight, né? Casado com a mesma mulher aí há 22 anos. E tenho 2 filhos, inclusive um deles, o Leonardo, é atleta, treina no Dream Art hoje. O menino, ele vai ficar sinistro, tá indo bem. Ele já é. Já vi várias lutas dele, ele participou do último evento. Sim. Acho que era tinha 2 faixas laranjas no último evento, né? Era ele mais um. E ele chegou bem longe no campeonato, cara. Chegou. Ele perdeu na semifinal por 3-2. Sim. Um erro de estratégia, mas também muito mérito. Lutando contra uns faixas azuis ali bem duros, cara. Sinistro, então o moleque é brabo. Sinistro. E hoje ele tenta seguir essa carreira. E a gente está aqui para fazer e dar todo o suporte. Eu não somente para o meu filho, mas ao decorrer dessa conversa eu vou falar um pouquinho do propósito que a gente tem aí com as crianças, por isso que a gente tem um foco muito legal no Kids. Esse sou eu. Pô, Fernando, muito bacana, cara, conhecer um pouco com você, mas eu queria saber como é que o jiu-jitsu entrou na tua vida, cara, porque hoje você é pastor, né? Você já foi várias coisas que a gente estava conversando aqui nos bastidores, você já foi, trabalhou em várias áreas, mas como que o jiu-jitsu efetivamente entrou na tua vida, cara? Como é que tu enxergou o jiu-jitsu como um esporte que tu poderia levar ele para a tua vida e também como um negócio, né? Porque hoje o TCF ele também é um business, né? É um business. Bacana. Quando nós, há um pouco mais de 3 anos, eu comecei a me interessar um pouquinho mais pelo tema. Na verdade, eu comecei a treinar jiu-jitsu tem uns 13 anos, e aí... Caramba, bastante tempo. Há uns 13 anos, foi a primeira vez que eu fui em Flávio Bering, fui levado aí pelo... Flávio Bering. Pelo Fabião, um grande amigo, Vitor Catopan. Ele me apresentou o jiu-jitsu, só que o Léo, meu filho, era muito pequeno. E minha mulher, eu ia sair para treinar, ela falou, você precisa levar ele, você precisa levar e tal, preciso fazer as coisas em casa. Eu levava, ele queria ficar entrando no tatame, chorava e tal, e eu acabei parando, mas aquela semente, ela ficou plantada dentro de mim, né? E eu tinha um chamado muito legal aí para levar aquilo que eu acredito como fé por meio do esporte, que foi a maneira que eu conheci também. Eu entendi que o jiu-jitsu era uma ferramenta muito importante para isso, né? De transformação,
por tudo que a filosofia do jiu-jitsu traz. Então, assim, o jiu-jitsu entrou na minha vida. Queria começar um projeto social, eu sempre tive essa veia de querer ajudar as pessoas e tal. E aí o jiu-jitsu ele foi apresentado dessa maneira. Começamos um projeto social junto com a igreja chama Tatame, né? Tatame Church. Aí eu costumo dizer sometimes Tatame, sometimes Church, it's sometimes all together. Às vezes Tatame, às vezes Church. E às vezes é tudo junto. Nós fazemos um negócio muito legal lá, que é um culto treino. Nesse culto, nós já vamos de kimono. E aí, quando acaba, a gente estica lá o tatame e sai na porrada. A última vez que nós fizemos o culto treino, caramba, quem esteve lá ministrando, e foi muito legal, uma história muito top, foi a Bianca Basílio. A Bia Basílio esteve lá com a gente. E aí, foi isso. O jiu-jitsu entrou assim na minha vida, mas foi uma maneira avassaladora. Nós nos apaixonamos, tanto que em casa eu, minha esposa e meus 2 filhos praticamos juntos. E às vezes eu estico um tatame lá na sala de casa lá e começo a gravar, e o primeiro que passa eu já dou um single leg ali, já pego, aí ele já começa a entrar na porrada, e foi muito transformador. Assim o jiu-jitsu entrou na minha vida. Pô, bacana. Mas e como é que tu enxerga, porque antes da gente falar de como que o Tatame Church virou um business, né? Falando sobre espiritualidade, essa conexão do jiu-jitsu e religião é muito bacana. E muito interessante também. Como é que tu enxerga hoje a religião dentro do jiu-jitsu? Você vê que o pessoal é mais propenso ao jiu-jitsu, gosta mais de treinar? Como é que é? Uma vez a gente teve o Eric aqui, o Eric Muniz, que é um rapaz muito religioso, e ele falou que as pessoas não enxergam, pelo menos as pessoas de fora do jiu-jitsu, não conseguem enxergar muito bem quando ele fala de religião. Como é que você enxerga isso, cara? Essa conexão religião, jiu-jitsu, você acha que um atrapalha o outro, um conecta o outro? Como é que é? Eu vou começar falando historicamente. A prática do esporte, ela sempre foi um pouco mal vista dentro da religiosidade. Então, nós tivemos, sério? Na década de 90, nós tivemos um movimento muito grande, começando com Alex Dias Ribeiro, né, no automobilismo, e depois vieram alguns atletas de Cristo, inclusive eu fui participante desse movimento de atletas de Cristo, e isso era visto como um pecado antigamente na igreja. Caramba, né? Você sério? jogar futebol. Até hoje tem algumas denominações que eles não aprovam você praticar algum tipo de esporte, como futebol. Aí eles têm também alguns argumentos, né, que às vezes acontecem algumas coisas, violência, essas coisas e tal. Então, foi visto sempre com esses olhos. E aí quando você fala de jiu-jitsu, e a pessoa que vê o jiu-jitsu pela primeira vez acha estranho, porque todo lugar do mundo, né, você vai ver homem rolando junto com mulher, e criança com adulto, isso e aquilo. Então, eu vejo com um olhar muito bacana, porque nós fomos criados para nos relacionar. Sim, né? Sim, claro. E o jiu-jitsu, claro. ele traz todo esse respeito, né? Quando você está fazendo um rola, do outro lado tem um oponente que você quer matar o coleguinha, você quer pegar o coleguinha. Sim. Então não importa se ele é uma criancinha, se ele é um faixa preta, se ele é um faixa branca, se é homem, se é mulher. Lógico que a gente vai ter todo o cuidado para isso, mas ainda assim tem um pouco de preconceito por causa desse contato, né? Então, eu enxergo como uma oportunidade das pessoas se conhecerem e se conectarem, né? E por se tratar de um esporte com muito contato, eu acho que a conexão com a espiritualidade ela funciona muito bem. Entendi. O que eu acho muito curioso é porque quando eu também estou no esporte há muito tempo, né? Não só no jiu-jitsu, mas trabalhei com a MMA, e é muito comum a gente ver os atletas serem muito religiosos, né? É muito comum a gente ver o atleta sempre agradecendo a Deus, sempre, né? Antigamente isso era muito mais forte, né? Hoje em dia talvez não tanto, mas eu ainda vejo bastante. Mas quando eu vejo você falando isso, o Eric Muniz falando lá atrás, eu acho muito curioso isso, cara. Porque eu sempre achei que o esporte e a religião fossem algo que se conectassem, sabe? Não tivessem essa separação tão grande. Mas é claro que eu entendo também que, por exemplo, num esporte como o nosso, né, que é muito competitivo, pode ter coisas que contrastam, né? Porque, por exemplo, um cara, para ele ser campeão mundial, ele tem que ser um cara egoísta, né? Então, talvez é isso que você está falando, esses valores que o cara tem que carregar por conta da competitividade, né? Ele tem que subjugar o oponente dele do outro lado. Isso contrasta um pouco com o que a religião prega, né? Basicamente isso. Sim e não, né? Sim, nesse contexto de individualismo, né? A religião ela sempre vai pregar a unidade, que nós estamos conectados uns com os outros. Porém, é muito importante a gente conseguir colocar cada coisinha na sua caixinha e no seu quadrado, né? Eu gosto muito de competir,
né? As últimas 3 competições que eu fui, eu me dei muito bem. Enfim, foram competições pequenas, mas já competi alguns campeonatos maiores. E quando eu entro ali, lógico que o pastor não fica do lado de fora. Ele também entra, né? Não vai ter aquela maldade e tal, mas eu vou fazer de tudo para pegar o meu colega. Então, a gente deixa a Bíblia ali do lado de fora e ali entra o jiu-jitsu com muito respeito, sem perder os nossos valores. Mas ali dentro você precisa se despedir. É difícil separar essas duas partes? Não, é tranquilo. Quando você consegue perceber que o que você está fazendo ali dentro também é uma missão, também faz parte do seu chamado, aí você consegue separar isso sem separar, né? Porque nós vivemos nesse corpo e esse corpo precisa fazer tudo que a gente faz. Ele precisa trabalhar, ele precisa ser pai, ele precisa ser o lutador, ele precisa ser o organizador. Sim. Então, o corpo é o mesmo, mas a mente que ela precisa ser transformada, né? Ela precisa ser transformada. Curioso essa questão me veio agora, essa questão do esporte. Historicamente, temos todo esse embate em relação ao esporte e espiritualidade, mas o apóstolo Paulo, ele usa exemplo de esporte para ilustrar algumas coisas da Bíblia. Quando ele fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele fala que aqueles que correm por um prêmio corruptível, mas a gente corre por um prêmio que não pode ser corrompido. Então, nós estamos falando de coisa de 2000 anos atrás. Ele vivia dentro de um cenário em que Roma era a grande potência e os jogos dos romanos, enfim, naquelas arenas, tinham uma efervescência muito grande. E ele acaba usando exemplos do esporte para falar sobre espiritualidade. Então, se nós pensarmos historicamente, o esporte ele já anda junto com a espiritualidade, né? Tem uma importância muito grande. Mas em algum momento isso se perdeu, né? Por causa de algumas questões um pouco mais religiosas. Não falo isso como uma crítica, mas eu acho que naquele momento foi importante, né, fazer essa separação. Mas agora a gente retoma aí essas questões e faz andar, caminhar junto aí com mais harmonia. E respondendo à sua questão, sim, nós tivemos um tempo em que os atletas eles falavam um pouco mais de Deus, eles exaltavam um pouco mais diante de uma vitória, de uma derrota. Eu não vejo isso com muito bons olhos, porque quando nós falamos que Deus me ajudou, Deus me abençoou, a gente fala, mas não abençoou o outro, não cuidou do outro, né? Deus ele olha por todos, e aqueles que se preparar melhor vai merecer. Deus não vai entrar ali para lutar por você. Ele vai te dar saúde, ele vai te dar vigor, mas tem coisas que vai depender de você mesmo e você precisa entrar ali para fazer. Ele não vai entrar para fazer, ele não vai abençoar você mais do que o outro. Ele não faz a separação, né? O que pode ter de diferente é a conexão que você ou o coleguinha tem com ele. Isso vai fazer diferença na sua vida espiritual. Mas dentro, se você se preparar melhor, você vai levar. Caramba, é muito interessante, né, cara? Porque é um assunto que eu reflito há muito tempo sobre isso, né? Mas eu acho muito legal. E voltando um pouquinho agora, pra gente voltar pro TCF, né, do Tatame Church Fight, me fala onde é que o Tatame exatamente fica, onde é que a igreja fica. Existe alguma ação social por trás do Tatame Church Fight? Como é que funciona, cara, exatamente a ação social dentro do projeto, dentro da igreja também? Bacana. Nós ficamos aqui na Zona Sul, próximo ao Shopping Interlagos, e nós iniciamos com um projeto social, onde as crianças treinavam gratuitamente jiu-jitsu e wrestling. Tá? Começamos com cerca de 15 crianças. Hoje o nosso projeto tem cerca de 90 alunos, e os alunos hoje pagam um valor assim que é muito difícil de pagar por mês, R$10, né, para fazerem jiu-jitsu. Isso para ajudar ali com alguns auxiliares, faixas azuis, que estão começando ali a ajudar o professor. Então é uma taxa extremamente simbólica, né? A igreja ela não retém nada disso, repassa na íntegra. Nós nem temos ingerência sobre essa questão, mas esse é o nosso foco, porque nós entendemos que enquanto a criança está ali com a gente, fazendo jiu-jitsu, ela está longe de muitas coisas. E a gente sabe, né? O mundo que nós vivemos hoje é um mundo em que tem muitos atrativos, onde são oferecidas muitas coisas, e quando a gente encaminha a criança, além de você dar uma perspectiva de que aquilo vira uma profissão em algum momento, se ela não parar, né, ela vai chegar a se tornar uma faixa preta, e ela pode viver disso em algum momento, né, mas traz uma esperança, né, de que ela está criando uma vida saudável, ela tem perspectiva, ela está criando relacionamentos interpessoais ali com as pessoas, ela está desenvolvendo respeito, disciplina. Então, acho que essa é a maior contribuição social que a gente tem nesse momento. Mas temos outros projetos também, de levar inglês, levar aulas de programação, enfim.
ampliar o espaço e o projeto. Pô, muito bacana, porque eu gosto muito de projeto social. Eu vim de projeto social, né? O mesmo projeto social que o Natan veio, né? A gente treinava junto lá na comunidade do Pavãozinho, no Rio de Janeiro. Então, tô muito familiarizado com o projeto social, né, cara? É algo que eu gosto muito. Quando eu vejo um projeto social dando certo, eu fico muito feliz. Porque eu sei que as pessoas que normalmente participam de um projeto social, elas realmente precisam estar ali, sabe? Elas não estão ali porque elas querem ou porque elas não conseguem ir para outro lugar. Porque elas realmente precisam estar ali. Cara, qual a maior dificuldade que hoje tem dentro desse projeto? Qual a maior realização que você já teve? Quais são essas perspectivas que você tem dentro do projeto hoje em dia, cara? Não, bacana. Cara, a realidade do projeto nosso hoje é a realidade de muitos projetos, né? Nós necessitamos de políticas públicas para ajudar os projetos, enfim. Mas nós não abaixamos a cabeça diante das dificuldades. Eu acredito que as dificuldades elas servem para nos fortalecer, né? Elas vêm para que a gente se torne um pouco mais resiliente. E é importante que as crianças que estão no projeto também sintam um pouquinho dessa dificuldade para que elas criem uma casca, para que elas não se desanimem na primeira dificuldade que elas tiverem. Então, eu acredito que nós não teremos uma mudança em relação aos projetos sociais. De uma hora para outra, todo mundo vai começar a ajudar, que os projetos sociais eles vão receber muitos recursos. Não, eu acho que a função do projeto social, além de receber incentivo, é criar as pessoas que são beneficiadas para a vida, para mostrar que a vida ela tem dificuldade e ela vai continuar tendo dificuldade. Eu acho que esse é o maior objetivo dentro de um projeto social, né, cara? A transformação, né, cara? Exato. E o que é mais difícil também, né, cara? As crianças do projeto, elas são de periferia? Como é que são? Nós nascemos numa região onde, num raio de 2 quilômetros, deve ter ali umas 10 comunidades. Caramba. Eu não moro aqui no São Paulo, então não conheço muito bem como é que é por aqui. Mas que a geografia é diferente do Rio, sim, né? Nós temos sim. o Complexo do Alemão, que são muitas comunidades. E aqui nós temos pequenas comunidades, né? Que elas foram se desenvolvendo e aí é uma realidade diferente, né? Mas nós estamos plantados dentro de uma região muito simples. Nós não estamos dentro de uma comunidade, mas no nosso entorno tem algumas comunidades, né? E nós estamos com as portas abertas para receber todas as crianças. Para você ter uma ideia, hoje temos algumas crianças que já estão com a gente há algum tempo e compraram os seus kimonos, enfim, mas no nosso começo, todos os kimonos eram doados, né? Sabe, às vezes tem um paletó azul com a calça branca, né? Aquele petzinho mais desgastado, sim, enfim. Sim. Então, nós nascemos dentro dessa realidade, né? E o nosso intuito, nós queremos crescer como comunidade, como igreja, mas eu já falei para a nossa comunidade que nós precisamos estar ali. Nós podemos levar uma sede para um lugar maior, mas nós não podemos sair dali onde nós começamos e onde nós estamos nos tornando tão relevantes ali, sabe? Não só isso, a gente leva peças de teatro, a gente leva alguns eventos muito grandes lá para a comunidade que as pessoas falam assim, como é que eles desse tamanho realizam tantas coisas? E é isso que a gente faz, né? Trazer uma perspectiva dentro de onde você vive, dentro da comunidade que você está plantada, entendendo que, mesmo com dificuldade, você pode realizar grandes coisas. Cara, eu acho muito, muito maneiro, cara, porque eu acho que é isso... Eu acho que é isso que realmente muda a vida das pessoas, sabe? Não é você pegar a criança e dar dinheiro para ela, dar dinheiro para os pais dela. Eu acho que no momento que você muda a realidade dela, tira ela de conviver dentro da periferia, da favela do morro, que seja, passa a colocar ela dentro de uma aula de teatro, numa aula de jiu-jitsu, que seja, de qualquer aula. Mudar essa perspectiva dela vai mudar a cabeça dela, vai fazer com que ela enxergue de forma diferente o mundo e vai falar, olha, o meu mundo não se prende só à minha periferia, sabe? Eu acho que eu posso ser mais do que isso, né, cara? Eu acho muito legal ações sociais, cara, que trabalham essa parte do ser humano. E como tu já enxerga transformações, tu já tem crianças ali dentro que tu falou, caramba, esse cara chegou assim, olha como é que ele tá hoje, cara. Tu já tem crianças assim nesses exemplos? Nós temos crianças que chegaram com a gente bem no início, que quando elas entravam com a cabeça baixa. Sabe, você percebeu uma tristeza, você percebeu que alguma coisa não está certa dentro do convívio, dentro da realidade dela. Então nós víamos crianças que tinham alguns cortes, sabe, crianças que já tentaram
tirar a própria vida, crianças que passaram por abusos físicos e abusos emocionais. E com o decorrer do tempo, o jiu-jitsu foi trazendo essa transformação, não apagando aquilo que as pessoas viveram, mas trazendo uma nova perspectiva. E hoje você olha, elas conseguem sorrir, elas conseguem abraçar. Tinha dificuldade de abraçar, cara. Sabe quando a pessoa tem dificuldade de dar um abraço? E hoje ela chega, abraça, ela sorri, ela tem uma autoestima. Então, essa transformação que nasce dentro da pessoa e depois começa a transparecer, nós temos visto muitos casos como esse, e isso é o que faz valer a pena, né? E o que faz com que a gente permaneça e prossiga dentro do propósito que nós criamos. Quando você tem esses resultados, que para muitos é um resultado pequeno, mas a pessoa quer que o resultado é ela comprar um carro, uma casa, ou ter grandes conquistas, mas essa conquista de a pessoa conseguir se libertar de um passado traumático, né, de abusos emocionais e físicos, e hoje ela fala, não, cara, beleza, eu vivi isso, mas o que eu vou fazer com isso agora? Né? Como é que eu posso fazer um omelete com esses ovos todos quebrados aqui? E isso pra gente é o principal resultado, isso pra gente é gratificante, e poder, de certa forma, dar uma contribuição, nem que seja pequenininha, né? É pequena contribuição, mas que pode fazer muita diferença na vida dessas crianças. Não, com certeza, cara. Eu tenho certeza que muitas crianças já foram muito impactadas lá. O projeto tem quantos anos? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Cara, imagina, 3 anos e meio, vocês já fizeram tanta coisa. Vocês já fizeram 7 eventos de jiu-jitsu. Cara, imagina daqui a 5, 10 anos. Você consegue imaginar isso, Fernando? Tu conseguia pensar que quando tu começou a treinar jiu-jitsu, caramba, será que um dia eu vou ter um evento que vai fazer 7 edições, vou impactar tantas crianças? Tu imaginava isso, cara? Não imaginava, e eu vou dizer que isso tem um pouco a ver com a minha ansiedade. Nosso primeiro TCF, Alisson, estava no final de ano, né? A gente tinha tido um ano muito legal, assim, sabe? Aquele ano em que começaram a chegar os primeiros kimonos, e o primeiro kimono que chegou, que a criança recebeu o primeiro kimono, a gente chorou junto, depois o segundo kimono. Chorar mesmo, de se emocionar e viver isso, e ter isso registrado. Eu falei, cara, a gente precisa marcar esse ano com um campeonato interno, né? Nossa igreja, ela tinha um octógono. Inclusive, esse octógono hoje está com o Yuri lá, com o pessoal da CBJJI. Eu acabei vendendo para eles. Mas esse era o nosso púlpito, tá? Então, tinha a nossa igreja e o púlpito, o altar era dentro do octógono. Caramba, muito legal, cara. Muito legal. E aí falamos, vamos fazer um campeonato para encerrar o nosso ano. A gente faz um campeonato interno aqui e vamos encerrar isso aí. Eu propus isso para o nosso sensei, quero mandar um grande abraço, sensei Luciano Rato. Ele falou, bora. Quando? Eu falei, semana que vem. Ele falou, meu Deus. Ansioso é assim mesmo, né? Eu vi um vídeo muito legal, tem umas 2 semanas, o cara chegou, eu vim por um encontro de pessoas ansiosas. Ele falou, pô, mas só daqui 10, só dia 10. Ele falou, mas que dia que é hoje? Dia 1º. A pessoa tava indo embora e falou, não, mas já tá todo mundo aqui. Eu fazia parte, eu era daqueles que estavam ali dentro, de quer realizar rápido. Enfim, e aí... cara, tinha algumas medalhas lá e fizemos um adesivo, colocamos naquela medalha, mas aquilo foi tão legal, a gente criar aquele negócio, e as crianças começaram a ficar empolgadas. E aí eu abri para alguns amigos, e a Gilmara hoje, faixa preta, ela já era faixa preta, ela hoje tá lá em Abu Dhabi, é membro da nossa igreja, falei com ela essa semana, falou, pastor, posso levar umas crianças lá do meu projeto, do trabalho que eu faço? Pode. Aí o Cabral chegando e falou, Fê, tem um pessoal aí querendo lutar. Casou uma luta do seu xará Alisson Soneca. Pô, o Soneca é monstro, né, cara? O Soneca é muito meu xará totalmente, porque eu tô sempre com sono também, né? Então, boa. Sono, 2 vezes, né? Meu xará, com certeza. Mas ele não dorme não, o bicho é bravo demais. Tá lá no Mundial Master, lá essa semana. Falei com ele esses dias também, já disputou. Então, quando o Soneca entrou na parada, isso na 2ª edição, a primeira foi realizada e foi o pessoal gostou muito, falou, a gente precisa fazer mais um. E aí começou a crescer quando chegou o Soneca, o Cabral trouxe o Soneca. Ele falou, cara, não dá para fazer mais aqui, cara, a gente precisa fazer em outro lugar. Aí veio a ideia de fazer a nossa 2ª edição num teatro. Cara, as pessoas ficaram tão impressionadas de ter um equipamento público à disposição da comunidade. E quando eu fui conversar com os responsáveis lá do teatro, eu falei, não, cara, mas ali é um lugar de arte. Eu falei, então esse é o ponto, cara, a gente vai levar um pouco da nossa arte para a comunidade. E aí
aquilo encheu os olhos da Ivete, que é responsável lá pelo teatro lá do Céu Alvarenga. Ela falou, gostei disso. E aí nós levamos a nossa arte pro teatro e aquilo foi incrível. E esse segundo evento nosso ainda colocamos um adesivinho lá ainda também. E curioso, Alisson, tô até me estendendo um pouquinho. Não né? Pode ficar à vontade, a gente tá livre aqui. Algumas pessoas, eu soube isso depois, ela falou, pô, disputar aquele campeonato, você viu a medalha, é um adesivo de papel e tal. E aí, eu vou contar depois um pouquinho de como nasceu o 10K, mas quando chegou o 10K, a gente olha para trás e fala, pô, as pessoas tripudiaram bastante da gente. Imagino. Daquilo que nós começamos a construir. Mas é sempre assim, né, cara? É sempre assim. E hoje, né, nós chegamos onde nós chegamos, conseguindo aí realizar 6 sonhos, não conseguimos mudar a realidade de muita gente, Sim. Mas a gente olha para trás e fala, cara, isso fez parte da nossa história. Eu tenho o maior orgulho de ter começado com uma medalha, com um adesivo de papel, cara, porque aquilo ali foi um pequeno começo e que gerou em nós uma expectativa muito grande. E aquela semente pequena começou a virar uma árvore. E aquela árvore começou a ficar muito maior que nós. E agora nós temos a perspectiva de daqui 3, 4 anos, 5, colher os frutos disso. Cara, eu acho isso muito, muito maneiro, cara. Quase uma história de superação. Sim. Né, cara? Porque a gente tava conversando até agora há pouco, antes de começar esse episódio aqui, de que tem muitas pessoas que querem já começar com uma grande empresa, com 100 funcionários, com tudo pronto, mas isso não é o mundo real, né, cara? Na vida real, você vai começar de baixo, com pouco, com as pessoas não acreditando em você na maioria das vezes, né, cara? Eu sei que a própria Karine na BJJ Cria deve ter passado muito por isso lá no começo. É muito fácil hoje em dia você ver a BJJ Cria com 220 mil seguidores, com não sei quanto de alcance, mas ninguém lembra da Karine. Pequeno começo. Né? Com 100 seguidores, entendeu? Então, eu acho que você se manter resiliente e não abaixar a cabeça para esse tipo de comentário é o que faz a pessoa ser grande, né, cara? É o que faz você realmente alcançar. Só os grandes realmente alcançam grandes coisas quando não se importam com esses pequenos detalhes, né, cara? Exatamente. E eu não faço uma crítica a essas pessoas, porque naquele momento era a nossa realidade mesmo. Era aquilo que a gente tinha para oferecer naquele momento. Né? Então, eu vejo isso como pessoas que entram no nosso caminho para fazer com que a gente perceba a importância das pequenas coisas, né? Hoje essas pessoas, na última edição, algumas dessas pessoas participaram dessa nossa última edição. É engraçado, é sempre assim. A gente não sabe qual que é a intenção, tipo assim, vou lá ver o que está acontecendo ou que bacana, chegou e tal, começou bem pequenininho. Nós não nos importamos com isso, né? Nós usamos todos aqueles comentários, não digo crítica, mas aqueles comentários como um estilingue, né? Que foi puxando a gente, tentando puxar a gente para trás, e aquela borracha foi esticando e em algum momento teve de soltar porque não suportava mais. Isso serviu como impulso para a gente conseguir chegar até aqui. Cara, para mim, pra gente, né? Falar para mim é muito egoísmo, mas nós temos muitas pessoas por trás da gente, toda a nossa igreja. A gente contrata as pessoas que estão ali para fazer a parte profissional, né? Os mesários. A gente tenta trazer os melhores árbitros para darem confiança para as crianças que estão ali, que elas vão fazer o trabalho delas e que estão ali alguns dos melhores árbitros, né? Mesários e coordenadores, mas tem por trás disso as pessoas da minha igreja que estão ali, além de estarem trabalhando, estão orando para que as crianças não se machuquem, para que todas as coisas corram da melhor maneira. E sem esse suporte, Alisson, cara, é impossível. Ninguém faz nada sozinho. Sim. Cara. E, sim, assim, eu sou o rostinho que está aparecendo aqui. Mas esse rosto aqui é o que representa todo mundo, não que está por trás, mas que está do nosso lado, fazendo essa engrenagem girar. Então, eu só fui a pessoa escolhida para representá-los, mas poderia ter sido qualquer um deles, né, a estar neste lugar e levando essa bandeira. Mas eu tenho consciência de que não é por talento, não é por inteligência,
é porque pessoas boas foram se achegando para dar esse suporte para que a gente consiga realizar esses sonhos. Caramba, cara, incrível, incrível, muito maneiro mesmo. E agora, já entrando num assunto que eu quero muito entrar já desde sempre, como que tu enxergou nas crianças o caminho para o Tatame Church Fight crescer? Porque você poderia simplesmente ter pego mais um evento de faixa pretas, coloca faixa preta, coloca alguns faixas pretas conhecidos, beleza. Mas não, tu foi pelo caminho de pro Kids. Por quê, cara? Por que tu escolheu esse caminho? Ótima pergunta. Excelente pergunta. E a resposta, uma das respostas é a seguinte. Tem 2 dias de campeonato. Num dia vai lutar o Kids e no outro dia vai lutar os adultos e os faixas pretas. A mobilização da família, dos amigos e de tudo aquilo que cerca a criança, ela é muito grande. Então eu enxerguei isso como uma grande oportunidade. Falei, cara, esse movimento ele tem muito potencial. E ele não está sendo visto. Esse movimento das crianças. E a cada dia aparecendo crianças mais sinistras, né? Você vê cada luta de crianças, cada coisa que... Então, eu tive esse olhar quando eu parei um pouquinho para perceber. Falei, cara, ontem estava tão vazio. Por que estava tão vazio ontem no campeonato? Eu falei, cara, hoje não tem criança. Então, o ambiente ele é diferente. E a criança traz alegria, né? Você vê as famílias, você vê a galera toda. Eu falei, cara, eu gosto muito desse ambiente familiar. Se as pessoas entrarem lá no nosso perfil, vão ver o quanto o olhar do Pablo, o fotógrafo... Não, incrível, incrível. Cara, o Pablo tem um olhar diferenciado. Diferenciado. Eu falei, Pablo, cara, registra as famílias no nosso evento, cara. Os atletas, eles são extremamente importantes. Vão ter outras pessoas para registrar nisso. Eu quero que você registre um pouco também, mas registra a reação e a participação das famílias, que são eles que trazem as crianças para realizar isso. Tá? Então, a principal motivação foi trazer essa integração e essa conexão da família com a criança. Eu conheço alguns atletas de grande nível, Kids, que a família inteira mudou de cidade para acompanhar um atleta de 7 anos, 8 anos, pensando na carreira. Muda toda uma trajetória, toda uma perspectiva que você tinha dentro de uma cidade. Você traz todas as coisas. Vou dar exemplo simples disso. Laís Lima, que foi campeã do nosso evento. Do sexto, né? Do sexto. Uhum. Você pega o Marretinha, veio do Rio de Janeiro, foi morar em Jundiaí. O próprio Daniel 220, que mudou. Quando eu o conheci, ele estava... Já mudou várias vezes. Já mudou várias vezes. E aí você vê a Diele, o Calanzinho mudando. Né? Então eu falei, cara, tem um potencial muito grande. Não só é somente eu que acredito nisso, as famílias acreditam. E aí eu quis ser uma voz para essas famílias, para falar, cara, eles estão aqui, cara. E aí esse TCF com foco no Kids nasceu a partir dessa perspectiva. A integração da família, a conexão da família com os atletas. E tu falou que ia falar dos 10K. Como é que surgiram os 10K dentro do TCF? Excelente. A história é um pouquinho longa. Não, fica à vontade. A gente tem tempo pra caramba. Esse é um bastidor super legal e deram alguns frutos, né? E eu tô muito à vontade para falar sobre isso. O ano passado eu fui encarregado aí de cuidar de uma família vinda dos Estados Unidos. O caso que eu falei, né? Um casal de gêmeos de 9 anos. O Mike e a Marina, eles vieram para disputar o Campeonato Brasileiro e eles iam fazer um camp lá na Melk Galvão. Então eu fui designado, né, com uma minivan blindada, né, como motorista bilíngue, para cuidar dessa família e fazer aquela jornada de camp, né, pré-brasileiro. E aí, nós estávamos lá fazendo um camp lá na Melk Galvão, e aí o Daniel 220 ministrando algumas aulas particulares ali para as crianças. Eu falei, cara, esse moleque tem um talento incrível. Ele não é somente um lutador, mas ele tem uma didática e uma conexão muito grande com as crianças. Aí eu me aproximei um pouquinho mais dele, do pai dele, e ele me falou a respeito dos desafios, né, que eles tinham de estar longe da cidade deles, de não ter tanto recurso, né, não para sobreviver, né, que eles têm também alguns recursos no Rio de Janeiro, mas de conseguir manter
a carreira do garoto, enfim, eu falei, cara, eu acho que eu consigo ajudar de alguma forma. Eu fui para casa pensando naquela semana, falei, cara, como é que eu posso contribuir de alguma forma, nem que seja pequena, dentro da vida e do Danielzinho. E eu voltei com algumas ideias. Eu levei num amigo, né, que é dono de um auto shopping, consegui ali uma boa parceria para ele de 1 ano. E falei, cara, você tem um talento para ensinar, cara. O que você acha de ser aí um seminarista kids? Cara, aquilo naquele momento não fazia muito sentido para muitas pessoas, mas tanto o Daniel quanto a Diele e o Calanzinho, eles falaram, cara, pode ser legal isso. E aí o Daniel 220, que hoje está ministrando lá na Atos, né? Eu tenho o privilégio de ter colocado ele para fazer o primeiro seminário lá na nossa Tatame Church, para a nossa igreja, para as nossas crianças. Eu falei, cara, eu posso ir além, cara. E eu falei, Calanzinho, eu vou fazer um campeonato valendo R$10 mil na categoria do Daniel, cara. E eu acho que isso vai ser bom pra gente, né? Usar um pouco desse nome, desse carisma, desse talento que ele tem. Vai trazer visibilidade pra gente, mas eu acho que também vai ser um valor que pode ser relevante nesse momento. E pra aí, ele, pra ajudar pro Danielzinho. Ele. Porque a gente sabia, né? Hoje tem poucos atletas que têm o nível dele, né? Vão surgir muitos talentos, né? Tem vindo mais novo aí. Você fez um registro muito legal do Gabriel Bastida, que é muito amigo meu também, o Guilherme. Tem, né? Muitos hoje. Tem muitos. Mas o campeonato ele foi criado pro Daniel 220. Para que ele pudesse vencer. Ele acabou não participando, tem um bastidor muito curioso aí dentro disso. Mas eu quero dar ênfase nessa questão. Como nasceu? Nasceu a partir de uma intenção de ajudar alguém. E aí depois eu percebi que nós poderíamos ir muito além e ajudar outras crianças a realizarem sonhos. Você registrou muito bem quando você pegou o Guilherme, que foi o vencedor, né, da nossa quinta edição. Ele falando, eu vou usar isso aqui para ir pro Pan Kids. Ontem eu encontrei com ele lá no campeonato, encontrei com o pai dele, falou, pô, nós fomos lá e tal, tivemos algumas dificuldades, realizamos um sonho. Converso muito com a Eloá, e você registrou muito bem, ela falou, eu vou usar esse dinheiro para ajudar os pais. Caramba, incrível, né? Cara, então, essa intenção, ela foi muito além mesmo. Eu acho que tudo isso foi um caminho, né, para que a gente chegasse nesse momento, nessas dificuldades, e o Daniel não ter participado do primeiro, isso abria a nossa mente para ajudar outras pessoas. Talvez se ele tivesse participado não tivesse acontecido tudo que aconteceu. Eu acredito nisso. Entendeu? Às vezes o destino ele é assim, né, cara? E olha como é legal, cara, que tu vê que uma pequena ação que tu faz dentro do teu projeto impacta uma pessoa, essa pessoa é impactada, ela impacta da pessoa, entendeu? A Eloá pegou o dinheiro para ajudar os pais, o Guilherminho pegou o dinheiro para investir na carreira, que também lá no futuro pode ser que ele ajude os pais dele. Então, é muito legal ver que vira uma bola de neve, né, cara? Do bem, né? Pro bem, entendeu? A ação social, ela é uma coisa que... Por isso que eu falo que ações sociais são o diferencial e poderiam ajudar muito mais a nossa sociedade, porque ela funciona dessa forma. Eu te ajudo aqui, você, com a ajuda que eu te dei, vai ajudar outras pessoas, e isso vai... Olha tanto de gente que está impactando, cara. Você cria uma corrente do bem, né? Você vai criando uma corrente do bem, cara, que no final das contas vai ajudando várias pessoas. E é disso que a gente precisa, né, cara? Ainda mais numa comunidade dentro do jiu-jitsu, que é uma comunidade pequena. A gente sabe que o pessoal dentro do jiu-jitsu se ajuda, né? Mas se a gente puder ajudar mais pessoas, melhor ainda, né? Exatamente. Fazer essa massa de bolo crescer, né? Exatamente, entendeu? Exatamente. Ajudar mais pessoas, alcançar mais pessoas. Isso que é pelo menos eu acho, que deve ser o importante, né? Fazer esse pequeno bolo crescer, aumentar cada vez mais e que mais pessoas dentro desse bolo consigam viver desse bolo. Exatamente. Um bolão, né? Entendeu? Que todo mundo possa viver disso, entendeu? Eu acho que esse é o mundo do jiu-jitsu perfeito, entendeu? E uma coisa que eu queria ver contigo, cara, o momento que tu falou sobre os pais... que hoje em dia mudam sua vida ao redor desses atletas, né? A gente tem vários atletas, eu não preciso ficar citando nomes aqui, porque tem vários que hoje em dia vivem e são profissionais do esporte, né, cara? Mais profissionais, às vezes, do que faixas pretas. Então, a gente vê hoje que tem
famílias inteiras, pais, mães, que estão investindo sua vida na carreira desses atletas. Parece até que a gente está fazendo o jogo virar. O que acontece no futebol, não acontecia ainda, acontece no futebol, está acontecendo no jiu-jitsu agora. Exatamente. Como é que tu vê isso, cara? Como é que tu vê essa evolução e esse mudar? Porque antigamente eu comecei a treinar jiu-jitsu em 2006, 2005, por aí, e isso não acontecia. Entendeu? Às vezes a gente tinha muito preconceito dos pais, a gente não tinha tanto investimento, os pais não tinham tanta perspectiva, e hoje a gente está vendo pais que literalmente estão colocando a sua vida na carreira dessas crianças. Como é que tu vê isso, cara? Eu vou contar a minha história, né? E não no jiu-jitsu, mas no futebol. Eu fui criado somente com a minha mãe. Como eu falei, o cara fez de tudo, pessoal. Esse cara fez de tudo. Até jogador de futebol ele já foi. Fui atleta profissional, joguei em Portugal. Assim, eu passei pouco tempo com a minha mãe, porque ela saía para trabalhar e eu ficava muito com a minha tia, Cacilda, que foi responsável por grande parte da minha criação e das minhas irmãs também. E minha mãe, ela dava a vida dela para ver o filho dela jogador de futebol. Sim. E a gente deve ver muito isso no futebol, né, cara? Porque a gente sabe que realmente o futebol é um life change, né, cara? Exatamente. E eu lembro o dia que eu fui para Portugal, eu saí com um sonho muito grande de representar não somente a mim, mas tudo aquilo que minha mãe tinha feito por mim, né? E talvez em algum momento eu tenha decepcionado de não ter sido o atleta que eu prometia ser com o talento que eu tinha, mas isso me ensinou muito a valorizar todo o esforço que minha mãe fez. E no nosso último campeonato ela estava lá torcendo pro neto dela e Caramba. O Pablo registrou isso também, e com bastante emoção. Então eu vivi isso, eu sei o que é isso, porque minha mãe ela se esforçou muito como mãe solo para proporcionar essas oportunidades para mim. E hoje nós temos famílias que fazem isso. Então eu vivi essa dor, cara. Por isso que eu valorizo. Por isso que eu valorizo mesmo. Eu não tenho noção tanto de crianças que entram em contato comigo, mas você não tem noção tanto de pais que mandam mensagem falando: dá uma oportunidade para meu filho participar do seu evento. Bacana. Pois isso é muito isso vai fazer muita diferença na nossa vida, cara. Ele tem chance de ganhar, mas ainda que ele não ganhe, eu preciso que ele participe desse evento, porque esse evento pela exposição, às vezes, valoriza o kids, valoriza. Então eu consigo sentir a angústia de um pai que quer que o filho tenha uma oportunidade, porque eu vivi isso com a minha mãe. E hoje eu também vivo essa coisa com o meu filho. E acho que isso vai ser cíclico, né? Existe o filho que viveu isso com a mãe, e agora eu na posição de pai, vivendo isso com o meu filho, tentando dar para ele as melhores oportunidades para que ele consiga realizar um sonho. Então, eu consigo colocar o óculos, né, ou as lentes desses pais e consigo ter um olhar diferente para essas crianças. Caraca. Eu consigo enxergar com a lente, porque eu vivi isso. Sim. Eu vivi isso no futebol e hoje eu vivo isso no jiu-jitsu. Então, isso me motiva, cara. Me motiva. Você não tem noção das dificuldades que é realizar um evento como esse. Você ser desacreditado de tudo. Mas quando esse movimento começa a crescer, as pessoas começam a olhar para você como um pequeno fachozinho de luz que traz um pouquinho de esperança. Acho que isso é recompensador. Caramba. Isso faz muita diferença, cara. Incrível mesmo, cara. Eu consigo sentir a tua emoção daqui, cara. Sério mesmo, muito, muito legal. E tu acha que isso mexeu contigo como adulto? O fato de você ter tentado ser jogador, não ter conseguido, isso mexeu contigo de algum jeito, a tua relação com teus pais? Isso influencia até hoje na tua vida, cara? Tu falou pra mim que já passou por um momento de vida muito difícil. Tem a ver com isso também? Como é que é isso? Não tem a ver com isso, mas nesses momentos de dificuldade, a gente olha para trás e começa a se frustrar pelas coisas que não deram certo. A gente começa a pensar em tudo que deu errado, né? Em tudo que deu errado. Então, nesses momentos de muita ansiedade, de depressão, eu cheguei a falar: cara, eu sou um fracassado, cara.
eu não consegui ser um atleta relevante, eu não consegui mudar a história da minha família. Minha mãe vive no mesmo lugar, eu não consegui mudar a vida dela. Mas essa pressão vinha de você mesmo ou você sentia que tinha uma pressão maior dos seus pais, às vezes, para você? Vinha de você mesmo? De mim mesmo. Minha mãe, ela sempre me deixou muito à vontade para tomar as minhas decisões. Senti um pouco de frustração quando eu decidi parar de jogar futebol, porque eu não via uma perspectiva muito ampla. Não via. O futebol é bem cruel nessa parte. Bem cruel. O futebol é um esporte muito cruel. As pessoas que vão chegar lá, elas fazem parte de um nicho muito pequeno. Sim. Já o jiu-jitsu não. O jiu-jitsu, por ser um esporte individual, e aí tá aí o grande ponto, se você entregar o seu melhor, cada dia mais e mais, um pouquinho cada dia, você tem condições de chegar lá, cara. E você precisa entregar um pouquinho a mais daquele que tá entregando o seu tudo em outro lugar. Mas só depende de você. Sim. Só depende de você. O futebol não. Futebol, você depende de muitas coisas, né, cara? Até a política envolve muito no futebol, né, cara? Muito complicado. E como que tu faz para lidar com esse teu passado no futebol, de você ter sido um atleta, de você não ter conseguido alcançar, e hoje com o teu filho sendo atleta, como é que tu tem essa relação de pai para filho, de um cara que vive o esporte, quer que teu filho viva do esporte também? Tem alguma pressão? Como é que tu gerencia isso, cara? No princípio eu achei até que meu filho ia jogar futebol. No princípio eu até achei que meu filho ia jogar futebol, enfim. Mas eu... Ele chegou a tentar ou não? Não, eu coloquei na escolinha de futebol com 5 anos, né? Com 5, 6 anos ele começou a jogar. Mas canhoto, vi que tinha até um certo talento, mas eu deixei ele muito à vontade. Falei, pai, não quero jogar mais. Tá? Enfim, eu respeitei isso, porque eu sabia que tinha que dar essa autonomia para ele escolher, né? Então, pressão zero. Claro que agora ele lutando, competindo, a gente mete pressão mesmo. É porque fica mais perto do que tu vive hoje em dia, né? Exatamente. Vive muito mais perto do que tu vive diariamente, né? Exatamente, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então, tem uma pressão na hora que tá lutando, enfim, na hora que tá ali dentro, mas no dia a dia a gente sempre tenta deixá-lo tranquilo de que, ó, às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo, né? Mas se você continuar se dedicando, você vai chegar lá. Então é uma pressão diferente. Eu consigo lidar muito bem com isso por ter vivido todo esse ambiente. Cara, e tu falou que hoje ele só treina. Como é que é isso, cara? A gente teve muita polêmica envolvida uma vez, corte do Ícaro, né? Contando um pouco da rotina nessa dele. Mesa. Não foi exatamente nessa mesa aqui, mas foi nesse podcast. Foi no podcast, foi em outra. Foi no podcast. Foi uma polêmica muito grande. E hoje você vive isso, né? Seu filho, ele só treina, vive exclusivamente pro jiu-jitsu. Como é que tu encara isso, cara? Exatamente. E tu recebe críticas? Como é que é isso? Eu vou receber agora. Eu espero que não, pessoal, porque a gente já passou muito pelo Ícaro, né? Acho que muitas lições foram dadas ali. Eu acredito, sim, que as críticas também, elas são necessárias, né? Quando construtivas, né? Exatamente. As outras também nos ensinam de alguma forma, né? Eu sou... Era para ser professor, né? Viu? Você tem Fiz letras, né? Português, inglês e literaturas. A minha ideia era ser um professor acadêmico, enfim. Essa era a minha ideia. Então, eu consigo ter esse olhar de educador. Eu sei o quanto os estudos são relevantes na vida de uma pessoa. Mas, no ano passado, quando meu filho decidiu que ele queria se tornar campeão mundial na faixa preta, e nós entendemos que precisavam ser feitos alguns movimentos, né? E aí ele, conversando com a minha esposa, que é minha companheira já de tantos anos, nós decidimos que esse ano ele seria um ano muito interessante para ele se dedicar exclusivamente ao jiu-jitsu, né? E não que ele tenha abandonado os estudos, mas esse ano nós entendemos que era um ano muito relevante para ele entender se era realmente aquilo que ele queria, se é este o sonho que ele tem de viver do jiu-jitsu, de respirar o jiu-jitsu. E a gente percebeu um pouquinho de dificuldade no começo, mas a gente começou a ver as coisas caminhando. Ele tem noção e ciência de que ele precisa estudar, que os estudos serão importantes na vida dele, mas hoje o foco dele é respirar o jiu-jitsu. E ele vai retomar
os estudos no momento em que a gente entender que ele vai conseguir conciliar tudo isso. Mas hoje ele precisa se dedicar integralmente a isso. Talvez o ano que vem ele volte, ou no outro ano. Eu não incentivo as pessoas a pararem. Se você tiver condições de fazer as duas coisas, faça. Ele não conseguia nesse momento. Então, ele estuda outras coisas, enfim. Mas hoje a polêmica está lançada. Eu, como educador, eu entendi naquele momento que eu precisava ajudar o meu filho na direção que ele estava indo. E ele era um excelente aluno, né? Sempre teve uma performance muito legal. Mas teve um momento que o interesse dele pelo jiu-jitsu começou a ficar tão grande que isso começou a influenciar um pouquinho. Falando, então tá bom, vamos lá, vamos nos dedicar a isso aqui. Não vamos deixar isso aqui para trás. Vamos colocar isso em stand-by e nós vamos retomar em algum momento, mas vamos nos entregar de corpo e alma nessa jornada. Esse propósito aqui. Esse propósito. Cara, eu acho muito interessante, porque eu acho, não é nem questão de polêmica, sabe? Eu acho que o pessoal talvez não esteja preparado para esse tipo de conversa, porque quando a gente está falando de alguém perseguindo um sonho, ela precisa fazer sacrifício, né, cara, na maioria das vezes. E a gente está falando aqui de um sonho que é muito difícil de acontecer se você não sacrificar muitas coisas. Dedicar muito, né? Ser campeão mundial na faixa preta não é para poucos, né, cara? Viver do jiu-jitsu não é para poucos. Então, sacrificar várias coisas durante desse processo faz parte, entendeu? Então, às vezes a escola, nesse determinado momento, não é o principal foco, cara. Entendeu? Realmente, você quer ser campeão mundial, é claro que ninguém está falando que o cara tem que parar de estudar. Eu acho que a escola tem não só um papel muito importante na formação educacional da pessoa, mas eu vou te dar até um exemplo do que eu vejo como a escola realmente muda. Quando o meu filho entrou na escola, eu tenho um filho de 7 anos, vai fazer 8, agora daqui a 2 meses. Quando meu filho entrou na escola, ele era um garoto muito tímido. Ele ainda é muito tímido, né? Ele é um garoto muito reservado. Mas ele era muito tímido, ele não falava com ninguém. Na primeira semana, ele entrava, ele via que ele ficava no cantinho dele e não falava com ninguém, não brincava com ninguém. Hoje, meu filho chega na escola, ele me dá tchau, ele entra e vai conversar com os amigos. Então, essa interação que a escola proporciona, principalmente nos primeiros anos da vida da criança, sabe? Essencial. Até ali seus 7, 8, 9 anos, é essencial. Agora, depois disso, talvez focar em gramática, focar em outras coisas, talvez não seja necessário para o cara que quer ser campeão mundial. Tá entendendo? Não estou falando aqui que ele não possa fazer os dois, você muito bem falou isso, que dá para fazer se você consegue, mas a gente sabe, e hoje em dia, hoje isso é uma polêmica, mas o pessoal esquece que o pessoal da década de 90, da década dos anos 2000, meu professor, meu mestre, Douglas Rufino, parou muito cedo de estudar. Entendeu? Muitos professores que eu conheço daquela época, dos anos 90, os caras paravam de estudar muito cedo para poder treinar. Outras pessoas pararam. Meus pais não terminaram. Minha mãe até terminou depois o ensino médio. Né? Minha mãe também, mesma situação. A minha mãe, depois, quando eu já tinha 14, 15 anos, ela voltou a estudar e terminou o ensino médio. Mas a minha mãe não podia estudar quando eu era pequeno. Ela tinha que trabalhar. Então, ela teve que parar a escola. Não, é basicamente a mesma coisa, sabe? Ninguém criticava isso. Naquele momento por uma necessidade, hoje por um propósito. Exatamente, entendeu? E hoje você pode fazer uma escolha. Antigamente você não tinha escolha. É isso. Entendeu? Antigamente você tinha que parar. Entendeu? Hoje você pode fazer paralelo se você conseguir, mas antigamente você não tinha nem isso. Você tinha que fazer, ou então você abandonava o sonho. Entendeu? Você ia fazer outras coisas. Muitas pessoas abandonaram mas o sonho. Aí acabaria abandonando a escola para, como eu falei, ir trabalhar e botar dinheiro em casa. Entendeu? Então, a polêmica de o filho não estuda, ela não é algo novo. Não deveria ser algo assim tão polêmico, porque é uma coisa que, infelizmente, no Brasil... É uma realidade, né? É uma realidade. A gente não está falando aqui nos Estados Unidos, onde o cara estuda, ganha uma bolsa para participar de uma universidade, alguma coisa do tipo assim, entendeu? Se o cara for um cara muito bom no esporte, ele ganha uma bolsa. A gente não está falando disso, a gente está falando do Brasil, que é uma realidade muito diferente. Então, acho que é uma polêmica que acaba um pouco... Tem muito sentido, sabe? Mas precisa ser colocado à mesa, né? Eu acho que é importantíssimo... nós temos pessoas de sucesso, e quando eu falo sucesso não são pessoas famosas, né, mas cabeleireiros, barbeiros, né, motorista, muitas pessoas que não alcançaram um diploma, né, universitário,
mas que são pessoas bem-sucedidas na vida. Sim. Que conseguiram, mesmo não tendo terminado, né, aí o ensino fundamental, o ensino médio, que hoje tem condições de formar médico, formar advogado e formar tantas né, pessoas relevantes. Então, eu acho que nós vemos numa sociedade que tudo precisa ser discutido, precisa ser debatido, e as pessoas não podem impor a sua agenda. Você precisa ter autonomia para tomar decisão, seja o governo ou a sociedade, impor qual será a sua postura em relação àquilo que você tem de planejamento para sua família ou para o seu filho. Eu acho que você precisa ter autonomia para tomar as decisões que naquele momento você julga relevante. E é o papel do pai fazer isso, né? Exatamente. O papel do pai estar ali do lado e ver o que é o melhor para o filho naquele momento. Exatamente. E assim, eu vivo duas realidades completamente diferentes dentro de casa. O meu filho, ele parou de estudar. E esse ano minha filha entrou na universidade. Hoje ela trabalha numa empresa muito relevante, né, de publicidade, e ela começou a estudar marketing. Então, o sonho dela, a faculdade é fundamental. É fundamental. Então eu preciso proporcionar, né, para os meus filhos aquilo que é desejo deles, aquilo que é sonho deles. Perfeito. Então, dentro de casa eu tenho os dois casos. A Gabi com 18 anos, inclusive a universidade que ela faz, ela é bancada por um padrinho que nós temos no projeto. Nós temos um padrinho que paga a faculdade para as nossas crianças. Caramba, para o nosso professor. Para crianças do projeto. Do projeto. E no próximo ano nós teremos aí umas 4 ou 5 crianças que serão contempladas. Caramba, que incrível. Isso é incrível. Então, nós não estamos fomentando essa questão de você, não, tem que tirar o seu filho da escola. Não, não é isso. Nós incentivamos, eu como educador, eu acredito que a escola tem um papel fundamental na vida. Se faz sentido para você ir para a faculdade e realizar um sonho, vá firme. Eu tive de tomar 2 decisões completamente diferentes dentro de casa. Eu tenho um filho hoje que não está na escola por opção e decisão da nossa família. Ele está perseguindo um sonho e a gente acredita muito que daqui a uns anos ele vai realizar esse sonho. Eu tenho uma filha que paralelamente está seguindo a sua trajetória, vai se graduar e vai seguir a vida. Então, acho que você conseguir colocar cada coisa no seu lugar, Alisson, acho que isso é relevante. Que venham as críticas, nós tomamos a decisão. Mas é incrível poder ter a opção, né, cara? É isso. É difícil. Não tinha, né? Você Antigamente não tinha essa opção, então hoje só de a gente ter essa opção já é um avanço muito grande, podemos dizer assim, né? Já é algo espetacular. Agora, voltando a falar do TCF, como que tu enxergou o business nisso, cara? A gente estava conversando lá no último evento sobre o fator kids, né? A gente viu como as crianças lá na DCC roubaram a cena, né, cara? A DCC Youth roubou a cena legal, sabe? Repercutiu muito. Os vídeos de encarada das crianças, sabe? Coisa absurda. Então, a gente falou que naquele momento as crianças não são mais futuras, elas já são presentes. Como é que tu enxerga isso hoje em dia e como é que tu vê isso no TSF? Bacana. Você falou agora há pouco em relação à realidade dos americanos, né? Perspectiva para as crianças que vão entrar na universidade, vão atuar, enfim. E a capacidade que eles têm de desenvolver eventos que não é somente o evento principal que vende, mas tudo aquilo que está envolvido ali, né? Então, eu vejo o Kids e a organização de evento Kids como uma grande promoção de evento. Ali você vai poder vender a roupa, né? Os kimonos, vai conseguir promover uma agência de viagens, vai conseguir promover marcas relevantes, você vai conseguir criar um ambiente em que você consiga comercializar muitas coisas, criar um grande show, um grande palco para gerar muitos negócios. É assim que eu vejo o TCF. Né? Não um Super Bowl, né? Mas eu penso muito em colocar, em inserir dentro do TCF alguns elementos de arte, como uma entrada com música, uma performance no meio do evento, um show no meio do evento, para que você crie atrativos, para que as pessoas... Isso seja um ambiente não somente para as pessoas que estão envolvidas no jiu-jitsu diretamente, não somente para a comunidade, mas para as pessoas que estão do lado de fora falam, uau,
Cara, isso é legal, cara, vai ter um show. E aí ela vai por causa do show e ela vê tudo aquilo que está envolvido. Então, como business, eu vejo que é uma grande porta e uma grande possibilidade de gerar muitos negócios dentro do Kids, porque o público é grande. Você pode promover marcas infantis, marcas adultas, porque envolve toda a família. Então, como business, eu vejo o TCF com uma perspectiva muito relevante dentro do jiu-jitsu. É assim que eu enxergo. Uma maneira. Mas falando um pouquinho mais das famílias também, o pessoal vai ficar falando que eu acho que eu estou problematizando tudo, mas eu acho que é o ponto que a gente tem que citar, principalmente você que trabalha com os kids, né? A gente hoje teve uma mudança, a gente estava falando agora há pouco da mudança que as famílias fizeram na sua vida para poder acompanhar a carreira, né? Mas como é que tu enxerga, cara, hoje crianças tão profissionais, tão cedos, com pressão tão grande dos pais que estão colocando, a gente falou isso agora há pouco também, toda uma carga de caramba, se esse moleque virar, pode ser que eu vire também. Como é que tu enxerga isso? Que tu acha que pode ser danoso para a criança? Você acha que não é o caminho natural a ser seguido, não tem o que fazer? Como é que tu enxerga isso? Vamos lá. Eu vi um comentário muito legal, inclusive no nosso evento do Isaac, ele falando que ele sente falta de algumas coisas que ele não viveu na infância. Mas hoje ele vive um pouco da recompensa que trouxe para ele abrir mão, né, daquele momento. Então, eu ouvi uma vez que a coisa é para todo mundo, mas nem todo mundo é para coisa. E aquelas crianças que que vieram a esse mundo para serem relevantes no esporte, elas vão ter de abrir mão de algumas coisas mesmo. Elas serão diferentes. E elas serão felizes e realizadas fazendo aquilo que fazem. Perfeito. Eu acho que isso precisa partir dela, né? E você enxergar isso. E entender que em alguns momentos vai falar, papai, eu não quero treinar hoje eu quero brincar. Né? Em algum momento ela vai conseguir fazer isso. Né? Mas vai chegar um momento que ela fala, papai, eu quero brincar. Não, você vai brincar daqui a pouco. Você escolheu fazer tal coisa, eu tô aqui para te auxiliar. Então na hora que a gente terminar precisa ser feito, você vai brincar. Eu acho que conseguir colocar as coisas no lugar. Então, a importância do papel dos pais e da família beleza, eu entendi qual que é o propósito, é isso que você quer? É isso. Eu vou te ajudar. Tem horas que eu vou te ajudar tanto que talvez não seja aquilo que você quer fazer naquele momento. Mas você confia que o papai vai entregar o melhor para que você consiga realizar o sonho e também consiga ser criança? Se você conseguir criar essa conexão indireta, né? Não fazendo essas perguntas, mas observando, acho que a chance de ter sucesso e a criança conseguir cumprir o propósito dela é muito grande. Eu acho que tem crianças que nasceram com o propósito de ser atletas. Você vê nas Olimpíadas, aquele pessoal nasceu para fazer aquilo e para inspirar outras pessoas. Não brincaram, mas tudo bem. As outras brincaram e são felizes do mesmo jeito também. Eu acho que esse é o olhar que eu tenho nesse momento. Eu acho que quem fala muito sobre isso é o Melk, né? O mestre Melk Galvão fala muito sobre isso, né? Como ele criou o Mika, principalmente, que ele sabia o que era... né? Você como pai, né? A gente tem que fazer escolhas que muitas vezes podem parecer difíceis. Né? E o pai, professor, né? Tem que saber o que é melhor para o seu filho em determinado momento. Mas você acha que daqui a 10, 15 anos, isso pode impactar de alguma forma negativa nos nossos futuros faixa pretas, na forma como está sendo feito hoje, da pressão, do psicológico? Você acha que isso pode ter algum impacto negativo lá na frente? Eu vou usar o exemplo de casa, né? Foi meu filho que disse que queria ser campeão mundial. Sim. Então esse é um sonho dele. Eu vou fazer de tudo para que ele realize esse sonho. Perfeito, é isso. Agora, quando isso é um sonho meu e eu não consegui... Você tenta projetar no seu filho. Eu tento projetar no filho. Isso é danoso. Porque Perfeito. Não quer dizer que o filho de peixe vai ser um peixinho. Né? Eu fui um atleta de futebol, que meu filho precisa ser um atleta de futebol. Não. Preciso respeitar essa autonomia. E a partir do momento que ele fala que é isso que ele quer, você criar um ambiente para que isso aconteça. Agora, não você tentar realizar o seu sonho no filho. Isso sim é danoso. Isso sim vai ser pesaroso, isso vai... Um exemplo que eu gosto muito de falar no dia a dia nas minhas conversas, eu gosto muito do Clóvis de Barros Filho. Ele é espetacular, as tiradas dele. Ele fala que o pai dele é uma pessoa muito inspiradora, que
tentava achar de todas as formas um talento nele. Então levou pra natação, levou pra isso, levou pra aquilo, levou pra tantos lugares. Falou, cara, você não serve pra nada, cara. Ele fala isso, né? Quer ser? E aí ele chega um dia e fala, pai, eu preciso ir mais cedo. Eu sempre me levo mais cedo. Mais cedo pra quê? Pra escola? Não, que a gente vai ter uma prova importante aí, eu vou lá ensinar os alunos. O pai dele falou, cara, não é possível, cara. Você... E ele foi lá e tal, e ele viu a capacidade do Clóvis explicar. E o Clóvis se define como um explicador. Então, esse olhar do pai de enxergar qual que é o talento do meu filho. E como é que eu posso incentivá-lo a fazer isso. Não é porque eu fui um médico, eu sou um médico, que meu filho precisa ser médico. Eu preciso criar um ambiente para que ele desenvolva o seu propósito. E se a gente conseguir ter esse olhar, enxergar isso, as frustrações delas serão muito menores. Muito menores. Não teve ninguém na minha família que foi atleta de futebol. Aquele era um sonho meu. Eu fui até onde eu consegui. E eu me sinto muito realizado dentro do que eu fiz. Dentro do que o futebol me trouxe de conhecimento. E aí, hoje eu consigo me realizar. Eu entendi que eu sou uma pessoa que gosta de ajudar pessoas. E eu uso o jiu-jitsu hoje como essa ferramenta para ajudar pessoas. Você se encontrou, né? Assim como você acha que as crianças têm que se encontrar, os pais têm que ajudar as crianças a se encontrarem, você também se encontrou, né? Esse é o meu propósito. Eu acho que tudo tem a ver com propósito. E levou vários anos para você conseguir encontrar um propósito, né? Não foi de cara. Você não encontrou com 10 anos de idade seu propósito, né? Tem pessoas que passam por essa vida e não conseguem enxergar o propósito. Uma das grandes coisas... E hoje, 1º de setembro, é importante a gente falar sobre isso. Começa setembro. E é o Setembro Amarelo. Muito importante. Isso é muito importante, cara. Porque... Assim como o jiu-jitsu, ele me ajudou a sair de uma depressão. Tem muitas pessoas que não conseguem sair dessa cadeia. E uma das características de pessoas que tiram a própria vida é que ela não tem uma perspectiva. Ela não encontrou um propósito. Ela fala, cara, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? E elas acabam por tirar a vida. Isso não é a única questão. Mas quando especialistas falam que quando você conversa, a pessoa não consegue se ver dentro de algum projeto, dentro de algum propósito, ela... é uma pessoa que é candidata a isso. Então, é importante a gente falar sobre isso. Se você não encontrou o seu propósito ainda, persiga. Olha qual que é o seu talento e como é que você pode colocar esse seu talento para ajudar outras pessoas, para ser relevante na vida de outras pessoas. Tem pessoas que passaram por essa terra e não conseguiram encontrar. Viveram. Sobreviveram. Mas hoje eu acredito que eu encontrei o meu propósito. O meu propósito é esse. Ser pastor, cuidar de vidas e como business continuar cuidando de pessoas e ajudá-las a encontrar o seu propósito e de alguma forma contribuir. O Clóvis é um explicador. Eu me vejo como não um ajudador, né, mas uma pessoa que auxilia as pessoas a encontrar o seu propósito e a caminharem em direção a ele. Pô, maneiro, Fernando. E tu, fazendo um cortezinho rapidinho e indo para um outro assunto, qual hoje tu tem algum em mente, assim, que tu pode falar, cara, esse foi o meu maior momento de realização pessoal, profissional, esse aqui foi o momento que eu falei, caramba, consegui, sabe? Foi o momento que, sabe quando você vem aquilo tudo na sua cabeça e fala, caramba, passei por tudo isso e olha onde eu tô agora. Tu tem esse momento na tua cabeça? Tem um episódio muito legal aí da Endeavor. Endeavor é um projeto de algumas pessoas muito grandes, aí o Lehman e tal, que chama Day One, que é qual foi o Day One, o dia 1, em que o dia de virada. Pra gente é raspagem, né? Que você tá ali por baixo e é aquele momento que você muda o nível, né? Sim. Eu vou te falar que eu já tô com a De La Riva encaixada, já tô com as pegadas e eu tô pronto para raspar. Eu ainda não vivi o Day One. Ainda não vivi isso. Vivi momentos maravilhosos. Todas as edições dos nossos projetos, o nascimento da Tatame Church foram momentos incríveis. Mas o Day One, eu acredito, essa raspagem vai ser quando eu conseguir encantar pessoas
para nos ajudar nesse projeto, cara. Esse vai ser o dia 1. Quando aquilo que você faz inspira pessoas a caminharem no mesmo projeto e no mesmo propósito. Eu já tô com as pegadinhas ali encaixadas. Tô começando a girar. E esse momento ainda vai chegar. Tô sempre na expectativa de viver o melhor dia da minha vida. Eu acho que isso é importante, você não perder isso, cara. E quando ele chegar, talvez... Que legal, cara. Eu preciso de outro Day One. Era isso que eu ia falar. Era isso de outro Day One, cara. Isso era isso que eu ia falar. Nos motiva, cara. Hoje, pra mim, quando eu saí de casa, dei um beijo na minha esposa, comecei a chorar. Falei, hoje é um dia muito importante pra mim. Vou falar com pessoas que não me conhecem num grande podcast, bem relevante. Isso é um dia especial. É um dia especial, cara. Faz parte do giro que eu tô fazendo para mudar de nível. E se a gente conseguir viver todo dia essa expectativa, sabe? Como se fosse o último dia, Alisson. Você vai viver um day one atrás do outro. Você vai ser uma pessoa que vai estar sempre em busca de uma realização. Eu ia falar exatamente isso, porque voltando ao ponto do Setembro Amarelo, né, tudo que a gente estava falando, é muito importante você ter um propósito, né? Mas é importante que esse propósito ele não tenha um fim, porque é muito comum a gente ver pessoas se matarem a vida inteira em busca de um objetivo e elas alcançam esse objetivo e elas não sabem mais o que fazer. E aí não tem para onde ir, sabe? E agora? O que eu faço? Elas ficam perdidas. Então, o propósito, cara, cheguei aqui, mas depois daqui eu vou para cá. Depois daqui eu vou para cá. Eu acho que é assim que tem que funcionar, até para você se manter motivado e para você se livrar, não entrar nessa depressão que a gente estava falando agora há pouco. Então, se manter motivado e sempre se manter com um propósito, né? Sempre ter vários day one é o caminho, né, cara? É isso. Posso dar um exemplo bíblico? Fica à vontade. Tem uma história muito interessante na Bíblia, que é de Dorcas. Isso para falar que não importa o que você faça, cara. Pode ser uma diarista, como minha mãe é uma diarista. Quando ela está lá limpando, ela está cumprindo o propósito de preparar ali a casa para a família que a contratou. Se você é um gari, se você é um médico, não importa. Isso precisa ser relevante. Isso precisa impactar a vida das pessoas. E a Bíblia fala a história de Dorcas. E o apóstolo Pedro estava numa cidade ali perto e de repente chega a notícia dele que Dorcas, ela tinha morrido, cara. E aí o pessoal corre para chamar Pedro e fala, cara, Dorcas morreu, cara. E você precisa ir lá. E aí quando Pedro chega no lugar, algumas viúvas, algumas mulheres que tinham sido impactadas pelas mãos de Dorcas. Dorcas era costureira. As pessoas começaram a mostrar, aqui Pedro, cuidava da gente, cara. Ela que costurou pra gente, essa roupa que foi ela que fez. Quando ninguém olhava pra gente, cara, Dorcas olhou, cara. Não tinha o que vestir. E agora ela morreu, cara. E agora, Pedro? E Pedro faz uma oração e ressuscita Dorcas. E Dorcas continua fazendo o que ela fazia, que era cumprir o propósito. Vai chegar um momento que eu me vou. Você também. Todos vamos. Mas o nosso legado ele precisa continuar vivo. Precisamos continuar inspirando pessoas a serem como Dorcas, relevantes. Costureira, cara. Simples, né? Uma profissão relevante. Vestia as viúvas. Elas falam, cara, essa mulher não pode morrer, cara. Então a gente, como Dorcas, precisa fazer outras Dorcas, criar discípulos para que o nosso legado ele continue. Para que o nosso legado avance e vá adiante. Seu legado é você ser imortal, né, cara? É isso. Você só se torna imortal deixando um legado, né, cara? Vai deixar o legado pro seu filho vai deixar o teu legado pro filho dele. E assim vai, né, cara? E também é legal falar sobre questão de uma coisa é simples, outra coisa não é simples. A gente fica tratando, né? O gari é uma profissão simples, sei lá, o barman é uma profissão simples, mas exclui eles,
Sem eles, a gente não funcionaria. É o mesmo caso da costureira. A gente só sabe a importância de uma costureira quando a gente fica sem. Quando a gente fica sem determinada função. Cara, isso é muito impactante. É muito bonito de ser ouvido aqui, cara. É legal, né? Muito, muito legal. Eu carrego isso comigo, sabe? Talvez eu quando eu tava vindo para cá, recebi uma mensagem muito legal da minha cunhada, vendo aquela entrevista que nós gravamos lá ela falou, muito legal o que você falou ali, muito bonito o projeto. Isso é inspirador, cara. Eu saí de casa com isso, falando, vamos continuar levando essa semente. Eu tenho muito a agradecer ao BJJ Cria por dar essa oportunidade de eu falar sobre isso, né? De alguma forma trazer luz às pessoas que falam, cara, o que eu faço é tão simples, como é que eu vou impactar alguém sendo uma costureira? Como é que eu vou impactar alguém sendo o que eu sou? Como é que eu vou mudar a vida de alguém? Você pode mudar dentro do que você faz. Pode. chega num lugar e ele tá limpo. Alguém limpou aquilo ali, cara. Alguém preparou aquele ambiente para você fazer o que você faz. Perfeito, exatamente. Nós não sabemos quem foi que montou o palco do BJJ Stars, por exemplo. Mas essa pessoa ela é muito importante. Muito importante. Tem uma história muito legal. Sem ela o evento não aconteceria. Não aconteceria. Perguntaram para 2 pessoas, o que você está construindo aí? Tô construindo um muro aqui, cara. Não acaba nunca esse negócio. Cara, já tô construindo, já tem uns 3 anos, sei lá o que tá fazendo. É parede. Aí chega em outro e fala, você tá fazendo o quê? Tô construindo uma catedral, cara. Quando isso ficar pronto, as pessoas vão vir do mundo inteiro para visitar esse lugar. E eu tô dando a minha contribuição. Perfeito. É sobre isso. É sobre isso, sabe? A importância daquilo que você faz. Não importa o que seja, cara. Aquilo é importante e vai impactar a vida de alguém. Não, e tu falou sobre a importância da BJJ Cria, cara. E a BJJ Cria, ela tem esse papel. A BJJ Cria, ela nasceu dentro da comunidade, né, cara? Com a Karine lá dentro da comunidade. Então, a BJJ Cria, ela tem esse papel de dar luz a projetos sociais, né, cara? Que foi assim que ela cresceu. Então, não é um favor que a gente está fazendo aqui. Entendeu? Isso aqui é eu ajudando você. E é você ajudando você me ajudando, a gente ajudando várias pessoas que estão assistindo esse podcast aqui agora. Então é aquilo, fazendo o bolo crescer. Como a gente falou mais cedo, cara. Então não é um favor, é o propósito da BJJ Cria e é o propósito do TCF. Pô, Fernanda, uma conversa aqui maravilhosa, cara. Mas voltando novamente a falar dos pais, a falar das famílias, né? A gente fez um corte naquela hora. Porque eu queria falar o seguinte, a gente vê uma mudança muito grande de como que os pais estão agindo hoje em dia. E nem tudo é flores, né, cara? A gente precisa falar de um assunto que a gente conversou bastante nos bastidores do último evento, que é como os pais vêm se posicionando hoje em dia, cara. A gente tem alguns campeonatos muito específicos que a gente vê que os pais não... Alguns pais, vamos deixar as coisas, né, aqui bem claras. Alguns pais... A gente vê coisas muito absurdas, né, cara? No último evento, a gente realmente passou por alguma coisa assim. Como é que tu enxerga, cara? A gente sabe que é emoção, cara. A gente sabe que o pai, muitas vezes, não quer fazer isso, mas acaba passando do limite, né, cara? Como que tu lida com isso? Tu que trabalha diretamente com eles, cara. Tu lida com as crianças, tu lida com os pais e tem que lidar com isso sempre. Não é fácil lidar com isso, mas nós precisamos entender que isso não vai acabar. Isso vai continuar. Por mais que a gente tente conscientizar, né, de que aquilo é só um momento e o que a gente faz cria impacto na vida das pessoas. Nós tivemos uma situação como essa. Infelizmente, eu tive de repreender publicamente, né, uma atitude um pouquinho mais... Mas depois nós conversamos também e acabamos resolvendo ali. Mas isso cria impactos e às vezes cria traumas. Esse é meu ponto. Esse cria traumas. Esse é meu ponto. Você bloqueia a criança. E não somente isso. Uma criança que está do lado, um pai que está do lado fala, cara, acho que não é isso que eu quero pro meu filho. Ou uma criança já fica travada e fala, cara, se meu pai fizer isso comigo, vai acabar comigo. Ou aquela criança fala, meu Deus, eu nem queria estar aqui. Sim, por que ele está fazendo isso? Sim. Então, vai resolver? Não vai resolver. Mas nós precisamos falar sobre isso. É preciso conscientizar, né, cara? Pais, nós somos exemplos. Nós somos exemplos para as crianças. Não só para os nossos filhos, mas para outras crianças. Tudo aquilo que nós fazemos vai impactar diretamente na vida
e na formação dessas crianças. Então, contenha-se. Importante, né, colocar a emoção para fora, mas sempre com sentimentos propositivos, né? Que caminhem junto do propósito. Nós temos essas questões, né, de pais, mas nós temos exemplos maravilhosos de conexão com os pais, né? De quando a criança sai derrotada, primeiro colo que ela quer, o primeiro abraço que ela quer é dos pais. Sim. Então, naquele momento em que o filho perde, em que ele faz alguma coisa errada, é o momento que ele mais precisa da gente. E o pai precisa acolher nesse momento. Né, precisa acolher. Se você entender isso, que aquele é o momento que ele mais precisa, eu acho que a atitude ela será diferente. Depois nós vamos refletir a respeito do que aconteceu. Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre aquilo e que nós tínhamos conversado sobre aquilo, mas aquele momento ele é crucial para a continuidade. Sim. Aquele momento ele é especial. Pode ser o divisor de águas. Pode ser o divisor de águas. Você fala, cara, eu posso falhar, que meu pai ele tá comigo. Quando eu errar, eu sei que eu tenho um colo. Quando eu errar, eu sei que eu serei acolhido. Mas não é o que eu quero. Eu quero acertar. Eu vou fazer de tudo para acertar, mas se eu errar, ainda que eu receba críticas de todo mundo, o meu pai e a minha mãe eles estão comigo. A crítica não pode vir logo das principais pessoas, né, cara? Você pode escutar críticas de todo mundo. Agora, é que nem aquela crítica, tipo... a gente está aqui fazendo nosso trabalho. Várias pessoas externas a gente estão sempre criticando a gente, falando mal, dando opiniões que não sempre são verdade. Mas essas opiniões, muitas vezes, não vão nos afetar de jeito nenhum. O problema é quando a gente tem uma pessoa muito próxima a gente, que convive com a gente e essa pessoa nos critica. Essa opinião que é dura, né, cara? Aquela pessoa que pode nos colocar para cima, ela acaba nos colocando para baixo. Exatamente. Isso causa uma decepção muito grande, uma frustração muito grande. As outras pessoas, a gente pode esperar tudo. Sim, sim. Mas dos nossos, a gente espera a acolhida, o abraço. Muito importante falar sobre isso, Márcio. Que bom que você tocou nesse cara, assunto. Porque eu acho que a gente fala que as crianças não são mais o futuro, são o presente, mas elas são crianças que estão em desenvolvimento, né, cara? São crianças que, para ser o nosso futuro, elas precisam ser acolhidas hoje, precisam ser bem tratadas hoje, né, cara? Então, a gente passa por alguns episódios em campeonatos, ainda mais eu e a Karine, que a gente está em campeonatos, a gente vê coisas que realmente a gente fala, cara, se continuar assim, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil, sabe? Então, a gente realmente deseja que os pais entendam, pô, legal, eu acho que o meu filho realmente tem que ser um atleta, quero essa vida para ele, vou colocar minhas expectativas, minhas esperanças nele, mas eu não posso também colocar uma carga que seja maior do que ele possa carregar, né, cara? Então, eu acho que é legal. A gente vê várias vezes pessoas conscientizando, eu vi uma vez o Márcio de Deus falando sobre isso, mas a gente precisa falar mais, cara, porque, como tu falou, os kids são... A gente vai pro evento kids, está lotado. Então, é o momento que tem mais Nós nem conseguimos gravar do lado de fora lá, né? Tanto barulho que muita tava gente, kids. cara, muita gente, barulho o tempo inteiro. É legal por um lado, mas também quando tem alguém gritando contra você, fica difícil. Então, para que isso não se torne algo ruim lá na frente, é preciso que os pais entendam isso agora, sabe? Vou realmente fazer, mas não xinga, não passa do ponto, não desrespeita o árbitro, porque é outro ponto também, não é só com o filho, né? É com o árbitro também, cara. Se o teu filho tá vendo o pai dele xingando o árbitro, o que ele vai pensar? Vai falar, pô, eu posso xingar o árbitro também. Esse né? é um ponto. E aí, quando você estava fazendo aí essa sua explanação, eu comecei a pensar sobre isso. Será que isso também não é uma coisa cíclica? Aquele pai que tem essa atitude, Exatamente. será que ele não está repetindo uma atitude que aconteceu com ele, algo que ele viu? É muito possível que isso... Sim, com Mas certeza. em algum momento nós precisamos cortar esse ciclo. É exatamente isso que eu tô querendo falar. É isso que nós precisamos fazer. E é trazendo essa luz, né, trazendo essa consciência que a gente vai conseguir modificar de certa forma. Né? Parar com essa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, cara, isso aqui talvez tenha funcionado para mim. As críticas e tal, eu peguei aquilo e fui para cima, mas não tinha outra forma de fazer, porque tem gente que vive muito bem sob pressão. Sim. Não tem o menor problema.
Joguei futebol, estádio cheio. É pênalti. Cara, eu não vou deixar a responsabilidade pro outro, cara. Se eu errar, vão gritar comigo, vão isso aqui. Mas eu tô pronto pra isso, cara. Mas se eu fizer, vai ser a glória. Então tem gente que vai lidar bem com isso. Mas não precisa ser assim. Não, o mundo mudou também, né? Mudou completamente. Não precisa ser assim. E não tem de ser assim, cara. Acho que existem maneiras melhores de a gente tirar o melhor dos nossos filhos. O melhor de uma sociedade. E não é batendo, dando porrada, cara. É dando acolhida. Pontuar o que precisa pontuar. Mas naquele momento de decepção, o que precisa é acolhida. E que fique claro. É claro que a gente também não está falando que o pai não pode ser duro com a criança no sentido de... como é que eu posso falar aqui? A palavra me fugiu à cabeça, mas... Sabe? Fazer que a criança... Tirar o melhor, tire o melhor dela. Extrair o melhor. Sabe? Realmente, o pai pode ser duro às vezes, mas não pode passar do ponto, sabe? Existe um limite para tudo. Também. Exatamente. Entendeu? Achar esse limiar, né? É difícil, mas é necessário, cara. Porque a gente tá falando das crianças que vão carregar o nosso esporte daqui a alguns anos. E elas serão pais, né? E elas vão replicar aquilo. Como é que a gente vai fazer isso? Outra coisa importante, porque uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? E muitas vezes a gente não coloca em prática. O jiu-jitsu não é só dentro do tatame, né, cara? A gente também tem que lembrar que a gente está formando pessoas melhores. Então, se o cara não vai ser um bom atleta, um bom competidor, é óbvio que ele não vai ser uma boa pessoa. Ele vai ser uma pessoa que não vai saber lidar com pressão, como você falou. Ele não vai saber lidar com outras pessoas. Ele vai ser uma pessoa arrogante, vai ser uma pessoa que vai tratar as pessoas mal. Então, isso acaba afetando também fora do tatame as crianças, né? Exatamente. A gente está lidando com gente, né? No final das contas, sim. Exatamente. E o jiu-jitsu não é a vida da pessoa. Ela pode viver daquilo, mas ela vai ter toda uma vida social, vai se relacionar com pessoas, né? Então isso pode impactar diretamente todas as relações que aquela pessoa terá. O Milton Neves, ele fala uma frase... Milton Neves é monstraço, cabeçudo, né, cara? Ele fala assim, das coisas menos importantes, o futebol é a mais importante. Pra gente, sim, das coisas menos importantes... Essa frase é muito boa. O jiu-jitsu é a mais importante, exatamente, né? Exatamente. Entendeu? Mas existem outras coisas que são muito mais importantes. Claro. As nossas relações, aquilo que a gente constrói. O jiu-jitsu pode ser um meio da gente conseguir viver bem, né? Mas a vida e o propósito ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, eu só queria parafrasear aí o Milton Neves para trazer essa consciência. Me perdeu ali, não é o fim. Vai continuar e tem muitas outras coisas, cara. Lógico, na hora da luta você vai cobrar, vai gritar, vai isso, aquilo, mas perdeu, o que você vai fazer, cara? Não vai voltar, né? Vamos acertar depois, tá? Mas agora vem cá, deixa eu te dar um abraço. Sim. Foi bravo, hein, cara? Eu lutou pra caramba. Você lutou demais, cara. Isso. Sim. Hoje não veio, mas vamos continuar trabalhando. Depois a gente conversa sobre a luta, mas gostei, cara. Você pelo menos tentou, né? É isso. Você tava ali, você lutou, já fez muita coisa. Eu acho que isso é importante, cara. E, Fernando, cara, como dono de evento, uma coisa que eu quero te perguntar. A gente sempre fala em crescimento do jiu-jitsu, o esporte está crescendo pra caramba, graças a Deus. Mas tu, como dono de evento, um cara que isso te impacta diretamente, né? O não crescimento ou o crescimento do jiu-jitsu, ele te impacta diretamente. Né? Porque mais pessoas estão praticando, quanto mais pessoas praticam, mais pessoas vão pro teu evento. Público maior, né? Público maior. Como que tu vê o crescimento do jiu-jitsu hoje em dia, cara? Vamos lá. Hoje nós não vivemos somente no mundo real, né? O mundo digital e as redes sociais, isso é muito relevante. E a sociedade entendeu isso. E o jiu-jitsu começou a entender a relevância das redes sociais e dessa conexão com o público, né? Então, se faz necessário aí a criação e o aparecimento aí de concorrentes, né, Alisson? De pessoas que venham para contribuir, para corroborar esse crescimento do jiu-jitsu. Então eu vejo isso como uma coisa muito relevante, importante, e aqueles que souberem, né, que conseguirem aproveitar bem as redes sociais, as mídias sociais, a exposição que o jiu-jitsu traz, esse vai sair na frente. Sim. Né? Nós começamos com 15 crianças no projeto. E as redes sociais
é a maneira mais fácil das pessoas acharem nosso projeto. Elas passam ali na frente, elas veem... A fachada da nossa igreja é azul, era preto. Eu falo que a fachada é o kimono. E nós colocamos um kimono azul na fachada. E só aqueles que lutam jiu-jitsu, que tiveram algum contato, vão perceber que é uma faixa preta com os aparadores ali e a ponteira vermelha. Ah, que da hora. Essa é a fachada. Entendi. Então as pessoas olham e falam, cara, isso é jiu-jitsu, cara. Já chama quem entende, né? Exato. Mas algumas pessoas não vão entender isso. Tatame church, tatame crush, tatame... Não entendem. Então, a nossa comunicação com o público e com a sociedade é pelas redes sociais mesmo. Ou uma pessoa que está passando na frente está vendo uma criança entrando com o kimono, né? E esse crescimento do jiu-jitsu e a humanização do jiu-jitsu, né? Porque teve uma época que o jiu-jitsu ele era mal visto, né? Muito mal visto. Pessoas encrenqueiras. 2000, né? Mas foi importante também naquele momento. Acho que tudo é importante, né? Positivamente, negativamente. Mas esse crescimento, ele tem sido muito legal. Hoje você não sabe quem luta e quem não luta. Antigamente você via a orelha toda estourada. Você tinha um padrão, né? Tinha um padrão. Você hoje pega não. o padrão dos anos 90, dos anos 2000, você vê que é basicamente os mesmos lutadores, né, cara? Você vai numa academia hoje, você vê um gari rolando com um médico. Cara, o médico, ele... Não dá pra ele estar tudo estourado, tudo arrebentado, né? Ele precisa se cuidar, enfim. Então você não sabe quem tá lutando hoje. Mas o jiu-jitsu invadiu hoje todas as classes, né? A gente sabe que o jiu-jitsu é um esporte caro, né? Não é barato, né? Tem se tornado, né? Eu acho. Cada vez mais. Um kimono. Não é fácil, né? Uma família pobre comprar um kimono. Um kimono de ponta aí, R$1.000, R$1.200. Um kimono inicial aí, 350. Isso é um impacto muito grande no orçamento das famílias pobres, né? Mensalidade, R$200, R$300. E como é que tu enxerga isso, Fernando? Porque eu vejo que muita gente fala exatamente do jiu-jitsu estar um pouco elitizado, está se elitizando. Eu vejo de duas formas, né? Uma bom que a gente está alcançando outras camadas, né? Claro, a gente está chegando no desembargador, a gente está chegando no juiz, a gente está chegando no médico, mas será que ao mesmo tempo a gente não está esquecendo as outras camadas que foram de onde o jiu-jitsu surgiu e se desenvolveu? Tá aí a importância dos projetos sociais. Perfeito. A gente traz equilíbrio. Algumas pessoas que já acompanham os kids, sobretudo aqueles que participaram do nosso evento, eu recebi, não críticas, mas alguns questionamentos. Falou, cara, você colocou as melhores meninas de um lado, cara. Você colocou os melhores meninos de um lado. E do outro lado você colocou ali algumas pessoas... Você não tinha que ter misturado, feito um sorteio e tal. Eu falei, cara, eu preciso dar condições iguais para pessoas diferentes. Aquela criança que vive daquilo, treina aquilo, ela precisa lutar com os seus iguais. Aqueles que treinam bastante e ela vai ser a melhor entre elas. Entendi, tu meio do que outro lado, os leões para se matarem ali. Do outro lado tinha crianças de projetos sociais e de academias menores em lugares mais simples. Porque talvez se você colocasse... Não ia dar pro cheiro. Não chegaria, cara. Então, longe, né? Nós precisamos ser fatores de equilíbrio, cara. Vamos resolver os problemas do mundo? Não. Mas os projetos sociais, eles servem para equilibrar essa balança, cara. Interessante. Entendeu? Então, os projetos sociais, eles sempre terão vez nos nossos eventos e eu sempre vou defender. E a BDD sempre vai dar voz para os projetos sociais, que esse é o nosso papel, né? É isso. Então, é importante que tenha desembargador, tenha médicos praticando, mas é importante que a gente não esqueça que aquele mais simples, o mais pobre, o que não tem condições de pagar 400, 500, 800 reais numa aula, ele faça de graça, mas ele receba o melhor dentro daquele ambiente e que a gente consiga proporcionar para ele uma situação de igualdade, né? Que ele chegue lá, não está lutando com um kimono altíssimo nível, e aquele que está com um kimono mais simples, quando eles entram ali, não tem kimono, não tem
Não tem faixa, não tem nada ali. É ele contra o coleguinha e cada um vai lutar pelo seu. Pô, muito maneiro. Isso é legal. Muito legal, cara. Muito legal ver como tu fala de forma apaixonada do esporte, eu amo cara. isso, cara. Eu amo isso e... Hoje tu vive 24 horas por dia do jiu-jitsu? Como é que é? Não vivo 24 horas por dia, mas não tem uma hora sequer que eu não pense em jiu-jitsu. Quando eu tô pregando o evangelho, eu uso exemplos de jiu-jitsu. Na mesa de casa, somos 4 praticantes, 3 competidores. O jiu-jitsu está na nossa mesa também. Pô, da hora. Nas nossas rodas de conversa, o jiu-jitsu está ali. Caraca, que incrível. Muito maneiro. E, Fernando, pra gente já se encaminhar um pouco pro final, daqui a pouco, eu queria falar do próximo TCF, cara. Tá marcado para novembro, né? Já pode falar alguma coisa do próximo TCF? Tem alguma coisa já que tu possa revelar aqui pra gente? Eu recebi uma pergunta esse dia. Na verdade, uma colocação, né? Falou, nossa, que evento maravilhoso, cara. Não, eu posso atestar aqui, cara. Eu fiquei muito impressionado com o TCF7, cara. Juro por Deus, fiquei muito impressionado mesmo. Achei tudo, a estrutura tudo muito bem organizada. Pública, né? As crianças tudo muito focadas, sabe? Tudo muito... Cara, eu fiquei muito impressionado mesmo com o último evento, cara. Muito legal mesmo. Que legal. E a pergunta foi assim, Alisson. Quando terá outro grande evento como esse? Eu falei, nunca mais. Nosso próximo evento será muito melhor. Perfeito, gostei. Nossa busca por melhorar. Tem que ser, né? Não pela perfeição que a gente sabe que não vai conseguir alcançar, mas melhorar, né? Cada dia melhora. Eu preciso ser hoje melhor do que eu fui ontem, amanhã eu preciso melhor do que hoje. Então, nós não teremos outro grande evento como foi o TCF7. Nós teremos um evento melhor, porque nós entregaremos muito mais de nós. E agora, eu anunciei essa semana o name rights do nosso evento. Agora nosso evento chama Seda BJJ New Stars. Caramba, que legal. Não fiquei sabendo, Muito legal, aí, cara. E o Thiago abraçou muito, né, essa ideia. E ele falou, vamos lá, vamos junto nesse negócio. Então, o nosso próximo TCF é o Seda TCF que... Caramba, incrível, cara. E o Thiago também é outro que a gente tem que citar aqui, né, cara? Que olha muito para projeto social, que ele vê... O que ele faz lá com o Márcio de Deus e com aquele... Não só com o Márcio de Deus, cara. Sim. Porque ele tem evento, ele ajuda projetos no Brasil inteiro, cara. Esses são os que nós vemos, né? Mas ele não tá preocupado com essa... Ele faz de coração mesmo. Eu falei com ele essa semana e nós não conseguimos fazer uma reunião porque ele tá lá no Mundial de Masters, né? E é bravo ainda, né? Não sei se ele lutou, né? Mas ele é bravo, ele é bravo. Cara, ele tava lá e tal. Então ele tem esse olhar. E por que eu falo que será melhor? Porque mais pessoas estão se juntando. Né? Eu não tinha uma... Fala assim, cara, como é que... só fazendo um ponto aqui, né? Como é que 220, né? A voltagem gasta menos do que a 110? Não faz sentido para mim. Aí eu perguntei pro eletricista e ele falou, cara... Pega aqui alguma coisa pesada e coloca 110 pessoas para empurrar. Pegou? Beleza. Agora coloca 220 pessoas. O esforço vai ser muito menor. Perfeita. A analogia é perfeita, né? Perfeita, cara. Aquilo entrou na minha cabeça e falou, cara, realmente o consumo é menor. E a cada dia que passa, pra gente empurrar e impulsionar esse campeonato para que ele se torne um grande campeonato, nós precisamos de 220 pessoas, 440, 880. Nós precisamos multiplicar o número de pessoas que empurre isso para que se torne mais leve e para que a gente avance mais rápido e também consiga ir mais longe. E acho que espere isso para o próximo TCF. Mais pessoas empurrando para a gente ir mais longe. Não, e é legal porque uma das coisas que tu falou que é um dos grandes objetivos do TCF é trazer grandes pessoas para dentro do evento, né? Grandes marcas. E já conseguiu o primeiro, que é a Seda. Então, isso é um grande marco também para o evento, né, cara? Para a próxima edição, né? Exatamente. Nós começamos com uma pequena parceria com a Seda. Falei isso na entrevista, né? O Thiago nos ajudando a realizar o sonho de um atleta de fazer um curso de inglês, tornar isso acessível. Naquele primeiro momento em que ele nos ajudou, ele falou, cara, gostei. Eu acho que eu posso dar mais.
Ele sempre tá assim. Ele sempre tá assim. Ele sempre tá pensando em ajudar mais. Eu acho que eu posso ajudar mais, cara. E aí, a gente conversando essa semana, ele entregou um pouquinho mais dele. Dele, tá? Não tô falando de recurso financeiro, mas dele, sabe? De ele... Cara, eu vou te ajudar nesse negócio aí. Coração, né? Mais coração, mais gente. O que faz a diferença é gente. O principal ativo que nós temos é gente. E o Lehman fala sobre isso, né? Qual que é o principal ativo das suas grandes empresas e tal? Gente. Gente boa fazendo o que precisa ser feito. Né? Não é a tecnologia, não é... As tecnologias ajudam muito. Mas o que causa impacto é gente. Com certeza. E o Thiago é gente nossa. Imagina, cara, a gente fala de crescimento do jiu-jitsu, imagina se a gente tem 10 Thiagos. Tá entendendo? Se a gente começa a trazer pessoas como o Thiago... E nós temos muitos Thiagos. A Florita da Salari mesmo é um Thiago na nossa vida. Nós temos... Grande questão é que elas precisam ganhar, né? Nós precisamos ganhar a confiança dessas pessoas, porque nós vemos no mundo em que as pessoas não são sérias, né? Tem muita gente séria. Mundo real, né? Mundo real, infelizmente. Mas quando elas começam a ver seriedade em projetos sociais, em pessoas que realmente estão dispostas a ajudar, os Thiagos, eles estão escondidos, eles sabem do propósito deles. Sim, eles sempre sabem, isso é verdade. E eles precisam de gente séria para... Então, se tiverem Thiagos por aí, nós estamos disponíveis para vocês, mas você pode ajudar, você pode ser um Thiago na vida da sua comunidade, ajudando aquele projeto social sério, perto de onde você está, e você vai ser muito relevante. Caraca, incrível. E o que a gente pode esperar, cara, do próximo evento de novidade? Boa. Falei e não falei, né? Vamos lá. A nossa ideia é trazer alguns dos nossos campeões da edição anterior, das edições anteriores, para fazer super lutas. Pô, legal, legal. E pode esperar aí que virão crianças ainda mais sinistras. Um marco do nosso evento é trazer crianças do Brasil todo, né? Nós tivemos 4 estados representados aí no último TCF, mas nossa ideia é que tenha crianças do Brasil inteiro lutando por um objetivo comum e lutando por um sonho. Eu acho que é isso que pode esperar. Mais sonhos realizados e uma estrutura ainda melhor do que foi a última. Um TCF diferente. Então, fique ligado. Nós teremos, inclusive, a possibilidade, nós falamos de rede social, de você ser escolhido pelo público. Nós daremos uma vaga aí para pessoas que tenham um bom engajamento, para aquelas que conseguem mobilizar pessoas em busca dos seus sonhos. Sabe, você fala, eu tenho um sonho de lutar isso aqui, me ajuda lá, vota lá, né? Isso a gente vai fazer, é uma novidade. Isso é legal, isso é legal. E você já tem ideia de como pensam em fazer isso? Ainda não? Eu vou falar, nós tivemos uma tentativa de fazer isso e falar de seriedade, né? Nós tivemos algumas pessoas que colocaram bots para votar. É complicado. Então nós estamos desenvolvendo mecanismos para que... É ruim, né? Trazer isso, né? É complicado. Exemplo para as crianças e você os atrapassa, cara. Isso é tão ruim. Então nós estamos querendo desenvolver um mecanismo que minimize essas questões de fraude, porque isso não é o exemplo que nós queremos dar para as nossas crianças. Acho que uma das coisas que a gente falou bastante aqui é que tem muita coisa para melhorar ainda, né, cara? Os pais precisam melhorar. Sobretudo no aspecto ético, né? Tem muita coisa para melhorar ainda. E, cara, eu espero que a gente esteja na próxima edição, né? A gente conta que a gente esteja lá. Fernandão, cara, papo incrível que a gente teve aqui hoje, cara. Foi um prazer mesmo. Poder contar a tua história, poder contar a história do TCF foi incrível, cara. Foi um prazer mesmo, cara. Realização para mim, né? Mais um passo na raspagem, aquela que nós falamos agora. Tá quase. O árbitro tá quase levantando o braço. Já tá quase levantando o braço e tal. Ele tá já olhando ali, enfim. E tá no BJJ Cria pra gente é uma realização. Parabéns pelo que vocês estão contribuindo e por aquilo que vocês fazem pelo jiu-jitsu. Não, pode contar com a gente tantos crias que vocês mostram aí, né? Esse é o papel do BJJ Cria. Mostrar esse pessoal que às vezes não tem a mesma oportunidade. Tô me sentindo um cria. Não, você é um cria. Você não é criado, com certeza você é um cria. Fernandão, muito obrigado, irmão. Valeu mesmo, cara. Muito obrigado, pessoal. Vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu. Os.